Esta semana, a história da luta negra ganhou mais um capítulo no Maranhão. Estou falando da criação da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, na OAB. Vamos entender melhor isso na reportagem da Anice Ribeiro. Veja só. A população negra no Maranhão é de 86%. Um povo que por séculos luta por igualdade, respeito e políticas públicas. O Isaac hoje tem acesso à faculdade, estuda direito e viu a cor da pele ganhar espaço nas últimas décadas. Só pelo fato de eu estar aqui, eu me sinto muito privilegiado, porque boa parte da população brasileira não consegue chegar aqui, principalmente no Maranhão. Eu já vi dados que 9% da população maranhense consegue chegar aqui. Então, é um sistema que é muito elitizado e que nem todo mundo consegue realmente chegar. Esta semana, a história da luta negra ganhou mais um capítulo no Maranhão. A criação da Comissão da Verdade da Escravidão do Negro do Brasil, na OAB. Durante 3 anos, instituições se reuniram para tentar essa implantação aqui no Estado. E agora, ela reflete não só na busca por políticas públicas, mas também no conhecimento da história negra. Garantir a fiscalização da obrigatoriedade de cotas é uma das políticas dentro da educação. A comissão deve trabalhar ainda na reparação do Estado em relação às terras quilombolas. Um passo a mais no resgate dessa história. É uma proposta implementada pela OAB, na qual advogados, militantes, conhecedores da causa, vão atuar nessa temática e, com certeza, vão tornar mais efetivas medidas para que assegurem direitos dessas comunidades, que são historicamente invisibilizadas socialmente, porque não se trata apenas de um racismo na relação cara a cara, tem também elementos de racismo institucional. O Centro de Cultura Negra, uma das instituições mais atuantes no resgate dessa história, acredita que o ganho vem para o Estado todo, já que a população no geral e o próprio negro precisa conhecer essa luta. Se o Maranhão tem mais de 80% da população negra, é importante que conheça essa história. E é importante também que a gente conheça de onde vieram esses negros, de onde foi trazido esses negros de África para cá. Isso contribui muito para o processo histórico do Estado, contribui muito para o desenvolvimento do Estado, e é importante não só para a população negra, é importante para a sociedade maranhense conhecer a sua história. Isso vai contribuir de fato, de sobremaneira, para a gente entender várias situações que ocorreram naquele período. Debate importante, a gente continua falando sobre esse assunto agora aqui no estúdio do Na Hora D com o advogado e presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da OAB Maranhão, o Eric Moraes, já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Eric, obrigado pela presença, muito boa tarde. Boa tarde, Hugo, agradecido pela oportunidade, difusora. Eu queria primeiro que você explicasse para a gente como é que vai funcionar a atuação dessa comissão, de que forma serão desenvolvidos esses trabalhos? Explica para a gente. Certo, o fundamental é a gente fazer justamente isso, tirar da escuridão esse assunto. Quando a pessoa escuta o nome dessa comissão, ela geralmente fica sem entender. A gente vai fazer o resgate de todos esses heróis negros que foram apagados da história. Esse final de semana vai ter um espetáculo de São Luís dele, de talvez a maior referência, que é o Luiz Gama, um negro brasileiro que nasceu livre, foi vendido como escravo pelo pai, provou na justiça que era livre, conseguiu esse reconhecimento, impedido por leis da época que faziam que o negro fosse impedido de cursar a universidade. Cursou a universidade como ouvinte e só 133 anos depois da sua morte, a OAB de São Paulo fez o reconhecimento dele como advogado brasileiro e ele foi incluído por medida judicial, por lei, como o herói brasileiro e está com o nome escrito no Panteão da República. Uhum. Você falou em heróis negros que tiveram os nomes apagados da história, o que acabou levando a isso, E essa situação começa a se reverter ou ainda precisa muito? Isso, foi fundamental você falar isso. A gente teve a Lei 11.645, que veio justamente trazer esse resgate dessas pessoas que foram apagadas da história. Ela obriga, Hugo, que as escolas e as universidades ensinem a história da África, toda a sua contribuição cultural, que é para justamente a gente acabar com aquela história de que o negro só aparece na história como escravo. A gente tem o exemplo também aqui no estado do Piauí da Esperança Garcia, que é a primeira advogada negra do
Piauí, ela é um trabalho realizado nessa comissão que reconheceu o direito dela, que peticionou na época ao governador aqui do Maranhão, que também tomava conta do estado do Piauí, onde ela denuncia maus tratos e peticiona, exige seus direitos. Esse reconhecimento veio ano passado, através dessa comissão, pela OAB do Piauí, e ela foi destaque agora no Carro da Mangueira, escola campeã no Carnaval Carioca. Essa falta, né, de conhecimento, né, essa falta do povo brasileiro saber da sua própria história, né, que tipo de prejuízos traz? Eu costumo falar que o racismo, que é tão visto na nossa sociedade, ele é a escuridão, Hugo. Ele é justamente isso. A gente não tem informações nenhuma nos livros, somente a partir dessa lei, que hoje em dia não é cumprida, a comissão vai fazer com que ela seja cumprida de maneira efetiva, a gente vai tirar as pessoas da escuridão, a gente vai trazer o conhecimento, explicar a função do negro na sociedade, que não foi só a função de escravo, ele teve uma contribuição em diversos setores brasileiros, na música, na arte e também no direito, com esses grandes advogados que eu citei agora, que é o Luiz Gama e a Esperança Garcia. Uhum. A gente até viu um pouquinho aí na reportagem, né, sobre também o trabalho se dá na garantia de direitos, né? Fala um pouquinho também como é que vai ser isso. Perfeito, Hugo, exatamente. A gente, como advogado na OAB, através dessa comissão, a gente tem que fazer o trabalho essencial do advogado. A gente vai buscar provas de todo esse período da escravidão para que eles sirvam de subsídios para o julgamento, talvez, dessas ações de reparação públicas que são feitas tanto pelos governos estaduais quanto pelos governos federais e também por diversas instituições que tiveram toda a sua estrutura montada através do tráfico negreiro. Eu sinto sempre o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, criaram a estrutura, criaram toda essa riqueza que eles têm em todo o Brasil através de juros cobrados pelos impostos arrecadados com a compra de escravos. Uhum. E as pessoas não sabem, né, disso. Hoje em dia também está se falando bastante sobre políticas voltadas a comunidades quilombolas, por exemplo, né? Vocês também vão acompanhar essa situação, né? Sem sombra de dúvida. As pessoas, quando escutam o nome da comissão, né, da verdade da escravidão negra no Brasil, não sabem que no Maranhão existe a maior quantidade de quilombos do Brasil. Não sabem que no Brasil a gente tem 30 mil quilombos. Quilombolas são as pessoas que fugiram e moram nesses quilombos. Então a gente vai atrás de todo esse estudo. Deve ter muita coisa escondida também nesses quilombos, onde a gente vai poder fazer essa reparação e fazer que conte essa história nos livros das nossas crianças, que os nossos professores sejam formados para ensinar essas pessoas, para trazer luz a esse assunto. Pois é, você falou aí, inclusive, com relação à educação, né? Nós somos a maioria, né, formada por negros. Mesmo assim, apesar disso, não há, né, esse repasse dos valores, não há esse repasse da história. Então tem que começar algo também aí dessa base, né, não? Justamente, a lei ela é tocante justamente nesse assunto. Como eu falei, o racismo ele é a escuridão. Então a gente no colégio foi acostumado, até o advento da lei, a estudar a formação da sociedade brasileira, onde a gente estudava o índio e o português. O negro era retratado somente como escravo. A partir daí, a partir da implementação da lei, a gente vai fazer um resgate genealógico do Brasil. A gente vai tirar essas pessoas do anonimato, fazer com que professores, crianças, sociedades em gerais entendam o papel do negro na sociedade, que o negro ele não está se vitimizando, ao contrário, ele está querendo o lugar dele, que é o lugar dele de direito, que é o lugar dele em todos esses lugares que são os lugares possíveis, os lugares onde ele merece. É verdade. Éric, obrigado pela sua presença aqui hoje no Na Hora D, parabéns pelo trabalho. Muito agradecido, difusora, obrigado, Hugo. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação.